pessoal! Nós vamos dar continuidade ao estudo de probabilidade com a adição de probabilidades. Para a gente compreender, vamos resolver o seguinte problema. Em uma aula de literatura, o professor realizou uma pesquisa perguntando quem havia lido Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são obras de Machado de Assis. E a pesquisa foi a seguinte: 19 alunos leram Dom Casmurro, 20 alunos leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, 12 leram as duas obras e 6 não leram nenhuma das obras. Pergunta-se, escolhendo ao acaso um dos alunos da sala, qual é a probabilidade de que o aluno escolhido tenha lido Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Bom, nós temos os alunos que leram, né, as quantidades aí, então vamos indicar por E o espaço amostral, que é o conjunto de todos os alunos da sala. Então, retirando o subconjunto A, que são os que leram Dom Casmurro, os que leram Memórias Póstumas, percebemos que há uma interseção entre A e B, porque foram os 12 que leram as duas obras. Então, observe que ele pergunta qual é a probabilidade de que o aluno escolhido tenha lido Dom Casmurro ou Memórias Póstumas. Ou seja, esse ou, ele exclui a interseção, tá? Então, você considera que é uma obra ou a outra, não pode haver interseção. Ou seja, você vai unir os elementos de A com os elementos de B. Então, você tem que encontrar o número de elementos da união, onde você vai pegar o número de elementos de A mais o número de elementos de B e tira a interseção. Substituindo N de A é 19, N de B é 20 e o número de elementos da interseção é 12. Realizando a continha igual a 27. E quanto será o número de elementos do espaço amostral completo, né? De todos esses? Então, nós percebemos que o número de elementos vai ser o número de elementos da união, ou seja, os valores que estão só no A com os valores que estão só no B, né? Já que não pode haver união com elementos repetidos, mais os 6 que não leram nada. Então, o 6 também está aí dentro. Juntando esse conjunto com esse, nós temos todos os elementos do espaço amostral. Ou seja, o número de elementos vai ser o número de elementos da união, que é 27, mais 6. Então, nós já temos o número de elementos da união e o número de elementos do espaço amostral. E como ele pergunta qual é a probabilidade de ter lido um ou o outro, ou seja, que não pode haver a interseção, então nós temos que a probabilidade da união, né, que não pode haver interseção, vai ser o número de elementos da união dividido pelo número de elementos do espaço amostral. O número de elementos da união é 27, do espaço amostral é 33, simplifica por 3, dá 9 sobre 11. A partir dessa compreensão, nós podemos enunciar o teorema da adição das probabilidades. Sendo A e B eventos de um espaço amostral equiprovável E, finito e não vazio, temos. Bom, nós tínhamos encontrado esta forma, né? Que é o número de elementos da união. Você concorda que se eu dividir todos esses termos por N de E, você vai encontrar exatamente a probabilidade de cada termo? Perceba que se eu tenho um evento e eu dividir o número de elementos desse evento pelo número de elementos do espaço amostral, eu tenho a probabilidade, correto? Então, neste caso, eu tenho a probabilidade da união, que é exatamente isso
igual a isso. Aqui eu tenho a probabilidade de A, porque nós já vimos que a probabilidade de A é igual a N de A dividido pelo N de E. Analogamente, nós temos a probabilidade de B. E retira a probabilidade da interseção, tá? E desta forma, nós enunciamos aí a formulazinha do teorema da adição de probabilidades. Então, se falar ou, você já recorre aí ao teorema da adição de probabilidades. Vamos entender agora o que são eventos mutuamente exclusivos. O que significa mútuo, né? Significa aí uma correspondência, né? E exclusivos significa que essa correspondência entre os dois é vazia. Ou seja, é um conjunto que não... São dois conjuntos que não há interseção. Ou seja, você tem o espaço amostral, aí você tem aí o espaço amostral e os subconjuntos A e B que não se encontram, não tem encontro entre os dois. Voltando ao exemplo dos livros, digamos que não haveria esses 12 alunos que leram as duas obras. E já que não tem interseção, logo a probabilidade da união vai ser P de A mais P de B. Ok, galerinha? Então, vamos lá, vejam os exercícios resolvidos e façam a atividade da página 17. Um abraço a todos.